Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a bombástica entrevista de Cristiano Ronaldo, que sacudiu o Manchester United e ainda levou um pouco de crise para a seleção portuguesa às vésperas da Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque em meio à estreia de uma Copa do Mundo, há alguns dias, há 5 dias de uma Copa do Mundo, disputada em novembro, fora da data normal e tudo, mas há 5 dias de uma Copa do Mundo, o mundo fala da bombástica entrevista que Cristiano Ronaldo deu à Talk TV, lá do Reino Unido, ao jornalista Piers Morgan, que é amigo do Cristiano Ronaldo, importante dizer, e que, segundo o Piers Morgan, o Cristiano entrou em contato com o jornalista falando: eu quero falar, eu quero dar entrevista. E essa entrevista já foi feita tem um tempinho e estava combinado entre o Cristiano Ronaldo e o jornalista que ela seria publicada, ou que ela começaria a ser publicada tão logo acabasse o último jogo do United antes da disputa, antes da pausa para a Copa do Mundo. E por que eu digo começar a ser publicada? Porque a entrevista completa ainda não foi ao ar. O Fred Caldeira, que é repórter, que é correspondente da TNT Sports lá no Reino Unido, tem batido nessa tecla que a previsão é que a entrevista completa, uma entrevista de 90 minutos, vá ao ar apenas na quinta-feira. Eu estou gravando esse vídeo na terça. Essas repercussões já começaram desde a noite de domingo, e só a previsão é que na quinta a entrevista vá ao ar completa. Até por isso eu demorei um pouquinho para fazer o vídeo, porque a gente estava tendo só recortes, né? Tava tendo só pedaços, e eu acho muito ruim a gente criticar ou elogiar ou analisar de uma maneira geral qualquer coisa por pedaços, por recortes. É ruim. Mas como eu vou viajar para o Catar na quarta-feira, então eu não ia ter tempo de esperar a entrevista ir ao ar. Demorei um pouquinho para gravar, recolhi o máximo de informações possíveis e acho que agora dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para mim, acho que ficou claro ali que a gente vê um Cristiano Ronaldo muito magoado, certo? E nesse momento, não adianta a gente querer dizer assim: o Cristiano tá magoado com razão ou sem razão. Eu acho que o sentimento dele é um sentimento de alguém que está magoado, de alguém que foi vítima de injustiça. Se isso corrobora com os fatos ou não, é uma outra questão, e acho que a gente nem tem tantos elementos para analisar, até porque a gente está afastado e a própria entrevista não saiu completa. Mas dentro disso, dentro dessa mágoa, dentro desse sentimento de injustiça, eu acho que a gente tem situações ali para ver que o Cristiano tem razão ou parece ter razão, e situações que o Cristiano parece não ter razão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixando aqui do lado esses recortes que eu queria falar. O primeiro é esse aqui, quando ele diz... Porque, de novo, a entrevista foi liberada em picotada, né? Então a gente não tem a fala completa para tentar trazer o máximo de contexto possível. Então vamos tentar aqui. Ele diz: sim, estão tentando forçar a minha saída do United. Não só o treinador, o Ten Hag, mas outros 2 ou 3 dirigentes também. Eu me sinto traído. Sinto que algumas pessoas não me queriam aqui, não só neste ano, mas também no ano passado, ok? Isso é o que ele fala. Vamos lá. O United forçou o Cristiano a sair? Não me pareceu, pelo menos publicamente a gente não viu isso. Agora, independentemente disso, tem uma realidade aí. Não houve nenhum interesse de times de primeira prateleira pelo Cristiano Ronaldo. Isso é um fato, ok? Teve proposta lá do clube da Arábia Saudita, que eu imagino que o Cristiano tenha refutado. No mais, o que a gente viu foi times que poderiam
que poderiam interessar o Cristiano Ronaldo, negando. O PSG negou, e negando oficialmente. O PSG negou, o Bayern de Munique negou, o Chelsea disseram que o dono queria, mas o técnico não queria, depois até o técnico foi mandado embora, mas enfim, negou. Aí você teve outros times que de rumores ali que ninguém se prontificou. Porque, por exemplo, eu mesmo falei do Milan. Pô, fazia sentido o Cristiano Ronaldo ir pro Milan, na minha visão, né? Talvez eu tenha até errado lá, mas enfim, continuo mantendo isso. O Milan não se pronunciou. Ah, mas é que o Milan não tem dinheiro. Beleza, lógico que o Milan hoje não tem dinheiro para pagar um salário do Cristiano, mas de repente pensa só, se o Milan chegasse e falasse assim, pô, eu vou lá e vou falar, Cristiano, eu quero ter você, vou jogar Champions e tudo, mas eu posso te pagar X. Numa dessas o Cristiano aceitaria, né? X, que é muito menos do que o Cristiano ganha no United, ou que vinha ganhando na carreira. Mas enfim, então essa é uma realidade. Não houve proposta pelo Cristiano Ronaldo, que talvez seja um choque de realidade para alguém como o Cristiano, que é sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol. Aí ele diz, não só o treinador, Ten Hag, mas outros 2 ou 3 dirigentes também. Cara, se o Ten Hag não quisesse o Cristiano lá, ele poderia ter resolvido isso muito, muito antes. Porque antes do Cristiano ser punido por abandonar aquele jogo lá, que inclusive tem vídeo no canal aqui, o Ten Hag teve muita chance de esticar a corda com o Cristiano e não fez. Então, assim, a realidade, pelo menos de longe aqui, não me mostra que o Ten Hag não queria. E aí ele fala assim, algumas pessoas não me queriam também no ano passado. Pô, como não queriam? O United fez um esforço danado para contratar o Cristiano. Então, assim, isso não me convence muito. Por aqui, o Cristiano precisa entender a realidade, que não houve nenhuma proposta que talvez que interessasse o Cristiano, e essa é a situação atual. Vamos lá. Aí aqui, a segunda que eu separei, não o respeito porque ele não mostrou respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, nunca vou te respeitar. Falando do Erik Ten Hag. Essa é uma resposta que é muito difícil para a gente falar sem ouvir toda a resposta. Por quê? Porque pode ser que na resposta o Cristiano explique, deixe claro o que ele quer dizer como ele não tem respeito por mim. Porque pode ser que o Cristiano diga ali algum fato que mostre, que evidencie que o Ten Hag não faltou com respeito com ele. Por esse recorte que está aqui do lado, eu não tenho muito como dizer o que é a falta de respeito, porque a gente não tem essa informação, precisa esperar a resposta toda. Vamos abrir aqui uma suposição. Se o Cristiano entende que a falta de respeito é ele jogar pouco, eu estou totalmente contrário ao Cristiano. Porque você ser barrado, ou você ficar no banco, ou você entrar pouco, não é falta de respeito. É uma decisão que o treinador, que é pago para tomar essas decisões, tem que tomar. Num grupo de 28, 30, 32, você vai ter muita gente no banco, muita gente jogando menos, e isso é uma coisa que faz parte, isso não é falta de respeito, ok? Então, se o Cristiano se refere a isso, eu estou totalmente contra o Cristiano. Aí você vai dizer, mas num grupo de 28 você não tem o que para muita gente é o maior jogador da história do futebol, né? Tem gente que defende isso. Ok, é verdade, só que aí é outra coisa que a gente precisa encarar a dura realidade. Nesta temporada, o United é melhor sem o Cristiano Ronaldo. É a realidade. Assim, isso aqui eu não estou desmerecendo o Cristiano em nada, não estou fechando questão em nada, não estou dizendo que é impossível o Cristiano voltar a jogar bem, não. Eu só estou dizendo que nesta temporada é um fato que o United funciona melhor sem o Cristiano do que com. Como do mesmo... E aqui eu estou tranquilo para dizer, porque enquanto na temporada passada tinha uma porrada de gente dizendo, pô, o Cristiano é que está atrapalhando, o Cristiano é que fez o United desandar, eu vim aqui, tem vídeo no canal inclusive, dizendo que se não fosse o Cristiano, o United estaria muito pior. Então, do mesmo jeito que na temporada passada eu achava um absurdo dizerem que o United era melhor sem o Cristiano Ronaldo,
Na atual é verdade. O United é melhor do que é melhor sem o Cristiano do que com ele. Os números mostram isso, as estatísticas, os resultados mostram isso, as estatísticas mostram isso, o funcionamento do time. Então, assim, se o Cristiano se refere como falta de respeito, ele não ter o tempo de jogo que ele acha que ele merece nesse momento, isso para mim não é falta de respeito. Então, essa daqui a gente deixa aqui sob júdice, porque eu preciso ouvir a resposta toda. Só fiz um parêntese que se for essa questão do respeito, para mim, o Cristiano tá errado nessa aí. Aqui, nessa resposta aqui, para mim, acho que é a pior coisa, pelo menos das que foram liberadas até aqui. Porque, cara, ele dizer que ele não respeita o Ten Hag porque o Ten Hag não o respeita, na visão de mundo do Cristiano, eu não acho eu não acho que ele tenha sido deselegante, eu não acho que ele tenha sido, não. Eu acho que ali é uma coisa do jogo quando há uma crise. Agora, nisso aqui, ele foi muito deselegante e ele foi muito mal, ele foi muito grosseiro, ele foi muito desrespeitoso. Porque, cara, olha o que ele falou do Ralf Rangnick. Se você nem é técnico, como vai comandar o United? Nunca havia ouvido falar dele. Cara, mandou mal, Cristiano, muito mal. Primeiro que ele está usando ali uma questão do Ralf Rangnick, que é um técnico alemão, que quando ele chegou ao United, ou quando ele se aproximou do United, ele se aproximou para fazer um cargo de consultoria, um cargo de algo próximo ali de coordenador técnico e tudo. E pela situação, pela demissão do Solskjaer, ele foi chamado para assumir como treinador, para tocar ali meio que um quebra-galho. Essa decisão não era do Rangnick, essa decisão é da direção de futebol do United. Então, assim, você não pode culpar o Ralf Rangnick por isso. Ele chega para fazer um trabalho, o cara fala, pô, assume aí que a coisa tá complicada. Ele fala, tá bom, vou fazer aqui. Então, não é. E o Cristiano dizer que nunca havia ouvido falar do Ralf Rangnick, desculpa, Cristiano, aí o erro é seu. Porque o Ralf Rangnick não é um treinador maravilhoso, assim, não é um treinador consagradíssimo, mas é um baita de um treinador. Só para você ter uma ideia, é um treinador cujas ideias influenciaram o Jürgen Klopp. Então, Cristiano, se você é um jogador de futebol profissional, você é um jogador que inclusive já tinha enfrentado o Ralf Rangnick anteriormente, você dizer que nunca tinha ouvido falar do Ralf Rangnick, então se você nunca tinha ouvido falar do Ralf Rangnick, a culpa é sua, porque você não está entendendo o universo onde você está. Foi muito grosseiro, muito deselegante de um cara que não estava nem mais ali, de um cara que está fazendo outra coisa, e de um cara que botou o Cristiano para jogar. Se o problema é botar para jogar, o Ralf Rangnick botou o Cristiano para jogar. Então, assim, mandou muito mal. Acho que devia até desculpas ao Ralf Rangnick. Aí, toda essa situação, ontem, na segunda-feira, começou lá uma situação lá no United para entender o que ia fazer com a partir da entrevista. Então a gente está esperando para ver o que o United vai fazer após essa entrevista lá. De fato, assim, ficar sem fazer nada, acho que é um absurdo, né? Você tem que punir o Cristiano de alguma forma ali por coisas que ele tenha falado. Mas, não sei se uma suspensão, multa, mas enfim. E aí ficou essa coisa aqui dizendo que, pela informação vinda na Inglaterra, o Cristiano seria punido em 1 milhão de libras pela entrevista em que critica e que ataca o United. Vamos ver. Na verdade, que 1 milhão de libras para o Cristiano tá cagando para isso e graças ao trabalho dele, que ele tem dinheiro e não tem problema nenhum ter dinheiro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver outra aqui. Aqui é um ponto importante, tá? Não pude fazer a pré-temporada por questões familiares. A diretoria e o presidente do Manchester United meio que não acreditavam. Isso me fez sentir mal, me machucou. Passamos uma semana no hospital, mas eles duvidaram da minha palavra. Aqui acho que o Cristiano tem razão.
né? Se essa situação de fato aconteceu, o Cristiano tem toda a razão para ficar chateado. O Cristiano tem toda a razão para ficar, porque saúde e saúde de filho, saúde de família, aqui não dá, né? Acho que se houve isso, aí a direção do United tá mal, porque você não mexe com isso. E eu tô tranquilo para dizer, porque já falei isso até a época, eu e a minha esposa perdemos também um filho, mais ou menos, não estava num estágio, a gravidez não estava, que o filho do Cristiano foi ao nascer, né? A gente perdeu um filho ali mais ou menos 4 meses, e eu sei a dor do que é isso. Então ele tinha perdido um e o outro, e a outra, né, a bebezinha que nasceu, estava precisando de cuidado. Então aqui acho que o Cristiano, se isso de fato aconteceu, aí realmente o Cristiano tem um ponto para ficar muito chateado, porque isso não tem cabimento. Você querer duvidar que um pai está no hospital com seu filho, com sua filha doente, aí realmente é uma situação ruim. Mas eu queria pegar a primeira frase dessa resposta. Não pude fazer a pré-temporada por questões familiares, né? Na época, muito se notificou que ele não estava fazendo a pré-temporada porque queria forçar uma saída para jogar a Champions. E aí tá o motivo. Independentemente do motivo, e o motivo é muito válido, né? Qualquer um deixaria de trabalhar para ficar com seu filho ou sua filha no hospital. Tem um fato aí. O Cristiano não fez a pré-temporada. Perfeito? E para um jogador de 37 anos, não fazer a pré-temporada custa muito. Custa muito. Então hoje, quando eu digo o United hoje é melhor sem o Cristiano do que com o Cristiano, a razão disso, ou a origem disso está aqui. Ele não fez a pré-temporada. Então é muito difícil para um cara perder a pré-temporada, ainda mais a pré-temporada em nível europeu, que é uma pré-temporada esticadíssima, esticadíssima que eu digo na intensidade, é uma pré-temporada que prepara a base física para a temporada toda. Então assim, isso está cobrando o preço. Então hoje, se o Cristiano, se o United é melhor sem o Cristiano do que com, tem base nisso, tem base na não fazer a pré-temporada. Acho que o Cristiano precisaria entender isso também. Na decisão, na hora de botar ou não para jogar, o técnico e a comissão veem isso. Esse cara tem 37 anos, nada contra a idade, que a gente já viu, o Cristiano já mostrou que é competitivo com 37, mas ele não fez a pré-temporada, isso vai cobrar um preço. Então assim, acho que ali tem um pouco disso aí. Depois ele começou a falar dos Glazers. E aí ele fala, os Glazers, dono do United, não ligam para o clube, eles não ligam para o esporte, na minha opinião, nunca falei com eles, eles deram o poder ao presidente, os torcedores estão sempre certos. Eles sabem a verdade, sabem que os jogadores fazem o melhor pelo clube, foi por isso que eu vim para cá, para o United, é por isso que eu amo esse clube, mas há coisa aqui dentro que o clube não fazem com que ele seja de alto nível, como o City, Liverpool e Arsenal, por exemplo. Essas coisas são complicadas e difíceis para que o Manchester esteja no topo nos próximos anos. Aqui o Cristiano está perfeito. Tudo que ele falou dos Glazers é verdade. Os Glazers pegaram o clube como uma mera fábrica, né? Como se fosse uma mera empresa, e a gente sabe que um clube de futebol não é assim, ainda mais com a relevância que tem o United para tanta gente. Num outro pedaço ele fala da estrutura do United e ele fala, tem coisa daqui da época que eu saí lá em 2009 e aqui, beleza, tá tudo normal, só para lembrar, só pegando, né, o Rogério Ceni recentemente desceu a lenha na estrutura do São Paulo, falou da piscina, não tinha água na piscina e tudo mais, então assim, acho que esses caras têm peso para falar isso. Agora, quando você fala isso, que você tem razão, em meio a uma situação, várias situações que você está atacando o clube, que você está piorando o ambiente do clube, isso acaba saindo pelos dedos, né? Acaba como se fosse areia caindo pelos dedos. O Cristiano tem razão ao falar dos Glazers, o Cristiano tem razão ao falar da estrutura do United, mas isso acaba fugindo como se fosse areia escapando pelos dedos, porque logicamente todo mundo vai falar das outras coisas que ele disse, mas aqui ele tem razão. Essa aqui, que ele fala do Rooney. Não sei por que o Rooney me critica tão duramente, talvez porque terminou a carreira nos seus 30 e eu sigo jogando em alto nível. Não vou dizer que sou mais bonito do que ele, o que é verdade. Aí o Cristiano já parte até para
meio quase com uma infantilidade, né? Falar de beleza e tudo. Mas quando ele diz aqui, não sei porque o Rooney me critica tanto, talvez porque ele parou de jogar e eu continuo jogando. Aqui acho que ele flerta um pouquinho com uma soberba, né? Porque ele tá querendo dizer, pô, então um cara que já parou de jogar, o cara que não conseguiu jogar depois dos 30, ou que com os 30 estava jogando lá na MLS, não pode. Por que esse cara tá me criticando? Cristiano, né? Então ele vai olhar e falar assim, pô, por que esse babaca brasileiro que tá lá tá fazendo um vídeo para me criticar se ele não sabe jogar bola? Gente, não importa quem é que está criticando, o que importa é o objeto da crítica, né? Então acho que ali ele parte ali com o Rooney com uma soberba de dizer, pô, um cara que parou de jogar com 30 anos quer me criticar? Não pode. Pode, qualquer um pode criticar qualquer um. É só você ter elementos, primeiro, ser respeitoso na crítica, né? Você não pode agredir ninguém, atacar ninguém, e ter elementos para sustentar suas críticas, ou seu elogio, não só crítica. Então ali acho que o Cristiano foi mal também de novo com o Rooney, embora acho que você pode achar eventualmente que o Rooney também pegou pesado em situações com o United. E aí o Cristiano, vou pegar a última aqui, que ele fala, na minha opinião será difícil o Manchester United atingir o topo nos próximos 2 ou 3 anos. Aqui é uma situação, a gente tem visto times que estão no topo e não largam o topo, mas o trabalho do Ten Hag é um trabalho que está evoluindo, né? E acho que por isso que chama tanta atenção o que o Cristiano fez nessa entrevista, né? Ele fala, essa entrevista sai no momento que o United está crescendo, no momento que o United está jogando bem, às vezes não tão bem, mas os resultados estão vindo, está encostando lá nos 4 primeiros. Então assim, você solta uma bomba dessa, mesmo que ele quisesse sair, você poderia preservar um pouquinho o ambiente, não pelo Ten Hag, não pela diretoria, se ele está tão puto com os caras assim, mas pelos próprios companheiros. Inclusive as informações do The Guardian, por exemplo, que é um jornal de credibilidade, ele diz que os companheiros ficaram chateados com o Cristiano por dar essa bagunça, movimentar. Então assim, aqui acho que cabe ali uma reflexão, né? O Cristiano soltou isso no momento em que ele prejudica muito o time do United, pelo menos em atmosfera, não tanto porque vai para a Copa, mas aí tem um efeito paralelo, tem um efeito colateral, que é atrapalhar o ambiente da seleção portuguesa. E não tenham dúvida que vai atrapalhar. O Cristiano Ronaldo, isso vai atrapalhar. Hoje, quem falou hoje na coletiva, quem foi que falou? O João Mário. João Mário falou, teve que responder várias perguntas falando do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem na seleção 2 companheiros do United, o Bruno Fernandes e o Dalot. Até circulou um vídeo aí dizendo que o Bruno Fernandes chegou na concentração, foi cumprimentar o Cristiano, e o Bruno Fernandes teria sido seco e tudo. O João Mário disse que não foi isso, que o Bruno Fernandes e o Cristiano são amigos e tudo, e que o Cristiano fez uma brincadeira do tipo, veio de barco, né, porque o Bruno demorou a chegar. Mas enfim, independentemente do vídeo, que acho que ali é um recorte, isso vai trazer tumulto ou reflexo na seleção portuguesa. Então assim, num geral, acho que o Cristiano tem todo o direito de se sentir magoado com algumas coisas que ele fala, que ele trouxe aqui, mas acho que o Cristiano mandou mal nessa entrevista, especialmente pelo timing da entrevista, e acho que para mim a gente viu contra o Aston Villa a última partida do Cristiano com a camisa do United. Acho que não tem mais condição do Cristiano jogar no United, pelo menos não com o Ten Hag, não com esse grupo, porque de fato acho que ele atrapalhou muito. Não sei o que vai ser do futuro do Cristiano, tem o impacto da Copa do Mundo, pode ser que o Cristiano arrebente na Copa do Mundo, e aí quem não queria o Cristiano queira. Então a gente vai ter muita coisa aí nesse novembro, dezembro de Copa, e depois em janeiro na janela de transferência, mas depois dessa entrevista bombástica eu acho que o Cristiano não joga mais no United. Quero te ouvir, o que você tem a dizer da entrevista? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto de você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, sininho da notificação lá no canto. Obrigado pela audiência, valeu, tchau!